curso de técnica cirúrgica eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no canal do YouTube da Anclivepa São Paulo. Hoje comigo aqui, Martim Toscano, vamos ver aí sobre as figuras geométricas. Mas antes de a gente começar, vou pedir o carinho de vocês aí para vocês curtirem o vídeo e principalmente para vocês se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube, para vocês ficarem por dentro de todas as aulas e todo o conteúdo que está postado aqui no nosso YouTube, certo? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Martim Carlos Toscano, tenho 33 anos, sou um dos instrutores aqui do Núcleo de Cirurgia da Associação Anclivepa São Paulo. Fiz o meu programa de trainee aqui na casa, fui cirurgião contratado aí dos hospitais públicos de São Paulo por 2 a 3 anos, mais ou menos, e hoje trabalho principalmente aí com a instrução dos cursos, né, principalmente o curso intensivo de técnica cirúrgica e os cursos de imersão. Então, passei meu programa de trainee, fui efetivado na equipe e hoje estou aqui com vocês para mais uma aula, principalmente aí uma aula bem legal sobre cirurgia reconstrutiva, tá? Fica aí o meu QR Code na tela para quem quiser me seguir no Instagram, fica o convite. E principalmente para quem não segue ainda o Instagram do Cirurgião Anclivepa, lá que a gente posta um pouquinho mais da nossa rotina, lá que a gente posta coisa relacionada ao curso, tá? E tudo que a gente faz vai estar mais focado nesse Instagram, então principalmente sigam a nossa página também no Instagram, beleza? Mas vamos de fato com o conteúdo. A gente vai começar falando então sobre a cirurgia reconstrutiva e as figuras geométricas que a gente pode utilizar para fazer certos fechamentos de feridas, né, ou remoções de neoplasias aí quando a gente mesmo na retirada de uma neoplasia vai gerar uma grande ferida. Então os fechamentos primários aí, o básico da cirurgia reconstrutiva a gente vai começar hoje, e pensando aí nas indicações, a gente vai ter então
alguma ferida que aconteceu com esse paciente, então algum trauma, né, pode ter sido atropelado e aí tem uma grande ferida, ou talvez uma queimadura aí por um colchão térmico, ou algum outro fator aí que pode ter levado a uma queimadura. Ou, como a gente já falou, a remoção de uma neoplasia, né, uma neoplasia extensa, onde a gente mesmo acaba gerando uma nova ferida ali, e a gente vai ter que planejar o fechamento. O princípio aí da cirurgia reconstrutiva, a gente acaba pensando no fechamento através das figuras geométricas, tá? Então, o planejamento vai sempre fazer parte disso. A gente vai olhar e vai ter uma ideia ali se a gente consegue fechar com a figura geométrica A, B, C ou D ali. Então a gente tem que ter vários planos na nossa cabeça para conseguir realizar o fechamento correto dessas feridas que foram geradas, tá? Se a gente estiver aí tratando de uma neoplasia, o interessante é sempre que a gente faça, né, a recomendação é que a gente faça uma citologia. Por que a gente tem que fazer uma citologia? A citologia vai fazer uma coleta daquele material, tá? E através do microscópio lá, o nosso colega da patologia, ele vai conseguir nos indicar se aquilo é uma neoplasia benigna ou uma neoplasia maligna, tá? E aí a gente, em conjunto daquele planejamento que a gente havia conversado, a gente vai saber a margem que a gente tem que retirar aquilo. Se for maligno, a gente tem que fazer com uma retirada de uma margem bem maior do que quando é um benigno, tá? Mas sempre relembrando que a gente pode ter aí falsos negativos. Então, às vezes é necessário a gente repetir essa citologia 2 a 3 vezes para ter certeza com o que a gente está lidando, tá? E isso é importante também a gente falar com o nosso tutor, que não necessariamente na primeira citologia a gente já vai ter um diagnóstico mais assertivo, tá? Como a gente pode pegar aí esses diagnósticos inconclusivos, já ter uma conversa com ele que a gente pode chegar a pedir aí 2 a 3 citologias, beleza? Continuando aí nos princípios básicos, uma coisa que a gente sempre vai conversar com o tutor é que vai ser realizada uma tricotomia muito ampla da região onde a gente vai realizar esse fechamento. Então, a maneira com que a gente vai utilizar a cirurgia reconstrutiva e as figuras geométricas necessita de uma área muito ampla de tricotomia. Então, a gente vai raspar bastante pelo da região afetada ali pelo animal, e isso também tem que ser conversado com o tutor, tá? Fazer as demarcações também é super interessante, então se você tiver à sua disposição aí canetas dermográficas, a gente pode utilizar para fazer o desenho aí do seu plano A, B, C ou D, tá? Então existem canetas aí que a gente pode desenhar pré-operatório, e existem canetas que a gente pode utilizar que são estéreis, né, que aí a gente vai conseguir utilizar elas no transoperatório. Se você tiver alguma das duas opções, você consegue desenhar ali a sua figura geométrica e como você estava fazendo esse planejamento da sua cirurgia reconstrutiva, tá? Sempre realizar uma antisepsia prévia aí obrigatória para todos os casos. Então um animal aí, se ele tiver um pouquinho mais sujo, a gente pode fazer com um clorex degevante, né, deixar ele agindo ali na região até 5 minutos para ele ter a sua ação química bem desenvolvida naquele local, e aí depois fazer a retirada disso, né, tirar o excedente daquele clorexidine e partir para um próximo passo aí com um clorexidine alcoólico ou até um álcool 70 também é super bem-vindo, tá? Em conjunto disso, deixar esse paciente com um bom posicionamento, tá? A gente não quer ter que ficar virando ou rotacionando aquele paciente durante o nosso transoperatório, porque a gente não quer correr o risco de contaminar a nossa cirurgia e fazer uma quebra de protocolo, tá? Aqui vai casar também muito bem com a parte da tricotomia, porque a parte dos pelos é uma região muito contaminada, por isso que a gente tem que fazer a tricotomia ampla, e a gente também quer deixar esse paciente com o melhor posicionamento possível na mesa, para a gente não ter que ficar mexendo muito nele, já deixar ele na posição e já conseguir realizar a nossa técnica da maneira correta, certo? E aqui, como a gente está tratando do tecido tegumentar, né, do sistema tegumentar, que é o maior órgão que a gente tem no corpo do nosso paciente, né, a pele propriamente dita, a gente sempre vai tratar isso com muita delicadeza. Então sempre manipular aquela pele que você estiver puxando, né, para tentar centralizar ou tentar para você conseguir cooptar os bordos, a gente sempre vai fazer essa manipulação com muita delicadeza para a gente não gerar nenhuma lesão, para a gente não gerar nenhum trauma a mais no nosso sistema tegumentar, tá? Preferencialmente a gente vai fazer as nossas incisões, né, ampliar ali alguma coisa que for necessária, ou principalmente quando a gente estiver
tratando aí da remoção das neoplasias, a gente vai fazer com isso através de uma lâmina 24, né? Então a utilização de um cabo de bisturi número 4 com uma lâmina aí de 20 a 24, então o uso da lâmina fria é super interessante aqui para nós, tá? E em conjunto aí daquela manipulação delicada que a gente havia conversado, a gente vai sempre fazer uma divulsão romba, tá? Então a gente entra com a nossa tesoura fechada no subcutâneo e vai abrindo ela lentamente para a gente conseguir soltar aquele subcutâneo, né? E conseguir deixar aquela pele um pouco mais solta e a gente conseguir aproximar aí para facilitar quando a gente estiver fazendo o fechamento das nossas figuras geométricas, tá? Em conjunto daquela manipulação delicada, a gente pode utilizar aí de alguns instrumentais que podem ser muito bem-vindos aí, que vão nos auxiliar quando a gente estiver fazendo essa manipulação delicada. Um deles é um que a gente vê na imagem aqui, nessa figura de livro, tá? E são os skin holders que a gente vai utilizar para já tentar puxar aquela pele, já deixar ela na posição que a gente gostaria. Então puxa de um lado, puxa do outro ali para você ver se está conseguindo fechar da maneira que você gostaria, né? Sem a tensão, sem uma tensão desnecessária, né? Sem aquele tecido ali muito agarrado, muito firme. A gente não quer isso, a gente quer um tecido bem cooptado ali, com certa frouxidão, para a gente não fazer nenhum colabamento de vasos, tá? Também é interessante a utilização de pinças Adson, tá? Que é aquela pinça menorzinha, é uma pinça mais delicada, também vai ser super bem-vinda aí. E para a gente ter uma ideia de como vai ficar o nosso fechamento final ali, a gente pode utilizar as pinças de Bacalhau, tá? Apesar dela ser uma pinça um pouco mais agressiva, a pinça de Bacalhau a gente vai coaptar todos os bordos ali quando estiver realizando o fechamento da nossa figura geométrica e deixa a pele fechada ali, entre aspas, com a pinças de Bacalhau, para a gente ter uma ideia se está chegando da maneira que a gente gostaria, se está na tensão desejada, tá? Se está realmente ficando com o que eu tinha planejado no começo da nossa cirurgia. Então, apesar da pinça de Bacalhau ser um pouco mais agressiva, ela dá uma ótima ideia para nós aí de como vai ficar o resultado final da nossa cirurgia. Então, é um instrumental que vai casar super bem aí quando a gente estiver falando de cirurgia reconstrutiva, tá? Agora, para uma parte de um conhecimento mais anatômico, a gente tem que sempre lembrar que na pele, né, no sistema tegumentar, a gente tem as linhas de tensão, tá? Que vão estar nesse sentido aqui, que a gente está vendo na imagem, certo? E a gente vai sempre ter que respeitar essas linhas de tensão. Então, toda vez que a gente for fazer uma incisão na pele, o ideal é que seja feito paralelo ao sentido dessas linhas de tensão, tá? Conforme a gente está vendo na imagem aí, porque isso vai me auxiliar bastante no meu fechamento. Lembra que a gente tinha falado que quando a gente vai utilizar as pinças de Bacalhau, a gente vai ter a ideia final do nosso procedimento? E a gente vai ver se a tensão está da maneira como a gente gostaria ou não. Se a gente fizer seguindo essas regras das linhas de tensão, isso vai sempre me facilitar e eu vou ter um resultado final melhor, tá? Então a gente tem que saber o sentido aí dessas linhas de tensão para conseguir respeitá-las e seguir sempre essa regra. Se a gente não conseguir, a gente pode ter o que a gente vê na imagem aí, que a gente chama de orelhas de cão, tá? A gente vê na imagem acima aqui que a gente tem a formação de uma orelha de cão menor do que quando comparado com essa imagem aqui de baixo, tá? Por quê? A imagem de cima, ele está fazendo a favor das linhas de tensão, então ele seguiu aquela regra que a gente conversou agora há pouco. Na figura de baixo, ele não seguiu essa regra, ele está contra as linhas de tensão, e aí eu tenho esse excedente de pele aqui a mais, tá? Que a gente chama de orelha de cão, e eu vou ter que fazer a correção disso se for necessário, tá? Esse esquema de livro aqui, ele mostra para nós que quando fica a formação dessa orelha de cão, a gente vai vir com uma lâmina de bisturi, vai ter que ampliar então a incisão que a gente tinha, tá? E aí realizar o fechamento em cima disso. É possível, tá? Se ficar ali um excedente de orelha de cão e a gente tiver que corrigir, a gente vai utilizar sim dessa técnica, mas o ideal é que a gente não tenha que fazer essas correções de orelha de cão, tá? Que a gente não tenha que ampliar a nossa incisão, aumentar o trauma desse paciente, vai ser um paciente que vai ficar mais tempo anestesiado e a gente quer sempre operar com uma ótima qualidade no menor tempo possível e infelizmente ter que fazer essas correções de orelha de cão, a gente vai aumentar o nosso tempo de cirurgia, tá? Então sempre que possível, a gente vai ficar a favor das linhas de tensão para a gente ter um mínimo de formação de orelha de cão. Certo, pessoal? Tá? Esse alívio de tensão, então, como a gente já conversou,
a gente vai fazer com aquela divulsão romba, tá? Então entrando ali com a tesoura fechada e a gente vai abrindo ela no tecido subcutâneo, conforme a gente vê na imagem, para a gente conseguir soltar toda essa porção de pele aqui e a gente conseguir aproximar, né, cooptar os bordos aí da melhor maneira. Outra técnica ali que a gente vai, depois que a gente soltar, né, fiz ali a minha divulsão romba-romba com a minha tesoura, soltei bastante a pele em volta, tô vendo que a pele tá coaptando e eu vou conseguir fazer o fechamento da minha ferida, né, utilizando ali a minha figura geométrica, a gente vai conseguir fazer o fechamento dessa ferida. Mas, como a gente vai ter que soltar muito tecido, como a gente vai divulsionar muito aquele subcutâneo, eu vou ter a formação ali de muito espaço morto, tá? E aí, se eu tiver muito espaço morto, consequentemente a gente vai ter também a formação do seroma. Como que a gente vai diminuir todo esse espaço morto? Então, utilizando dessa técnica aqui, que é de walking suture, a gente vai trazer o ponto A lá na frente. Então a gente vai fazer uma sutura que vai caminhar com aquele tecido mais centralizado, tá? A gente vai fazer tanto de um lado quanto do outro para fazer com que esses tecidos caminhem e eu encoste pele com pele aí para conseguir fazer o fechamento da minha cirurgia, tá? Em conjunto disso, não só vai aproximar, mas a walking suture também vai diminuir o espaço morto, que ele vai deixar um ponto aqui em subcutâneo, tá? Não é um ponto de pele, é um ponto de subcutâneo. Ele vai não só aproximar, mas ele já vai ajudar a fixar a minha derme, epiderme e subcutâneo também na musculatura, diminuindo o espaço morto, consequentemente tendo menos formação de seroma, tá? Então a walking suture vai nos auxiliar dessas duas maneiras, tá? Essa técnica é mais frequentemente utilizada aí nas mastectomias, tá? A gente vê na imagem esse exemplo, que ele então tá passando aqui com o nosso fio no tecido subcutâneo, está fazendo aqui uma ancoragem na musculatura e aí está passando no subcutâneo do outro lado, e aí quando ele apertar esse ponto a gente vai ter a aproximação aí dos bordos de pele, e em conjunto disso, como ele está fazendo essa fixação na musculatura, a gente vai ter um espaço morto bem diminuído, tá? Pode ser feito dessa forma, como a gente está vendo na imagem, então eu posso ir subcutâneo, musculatura subcutânea de um lado e já aproximar os dois bordos de uma vez, ou então eu posso fazer só de um lado e depois só do outro aproximando, tá? Quando que a gente vai escolher? Se a gente perceber que se eu estiver pegando pele, musculatura, pele e estiver ficando muito tenso, aí a gente vai dividir essa tensão e vai fazer só de um lado e depois só do outro, aproximando melhor ainda esse subcutâneo, tá? Sempre importante a gente relembrar aqui que a gente vai preservar a vascularização, tá? Então, o que vai fazer a irrigação ali no nosso fechamento vai ser todo o plexo subdérmico, então a gente vai sempre... Por isso que a gente sempre fala no começo aqui que a gente tem que fazer uma manipulação delicada para a gente não agredir a vascularização que a gente tem ali, tá? Então sempre deixar com o mínimo de tensão possível para a gente não ter um colabamento daqueles vasos periféricos que a gente tem, que é o que vai fazer toda a nutrição e vai auxiliar toda a nossa cicatrização ali, tá? Então preservar essa vascularização vai ser muito importante. Em conjunto disso, né, quando você terminar a sua cirurgia, você já fez os seus walking sutures, fez ali a sua sutura de subcutâneo e já encerrou também com a sua dermografia, a gente vai fazer um manejo correto aí de pós-operatório, sempre com bandagens e curativos, tá? Principalmente aí a gente vai fazer curativos compressivos, tá? Que vão nos ajudar bastante aí na cicatrização e na diminuição ali do espaço morto, tá? Então, um curativo, né, uma bandagem compressiva ali, vai ajudar a manter tudo no lugar, diminuindo o espaço morto e, consequentemente, a gente vai ter menos ainda a formação de seroma, tá? Essas bandagens vão auxiliar ainda mais aquele padrão de walking suture que a gente havia falado, tá? Elementos para o sucesso que a gente vai ter nesses procedimentos vão ser sempre seguindo os princípios de Halsted, tá? Então sempre aqui menos é mais, a gente sempre vai fazer com uma técnica asséptica correta, com um menor tempo de cirurgia, com muita qualidade, tá? Sempre tentando manipular e traumatizar o mínimo possível todo aquele tecido que a gente estiver trabalhando, tá? Vamos sempre ficar atentos também
com riscos aí de inflamação e infecção, tá? A gente não quer contaminar, não quer fazer uma quebra de técnica aí e ter a perda da nossa cirurgia por alguma contaminação, então sempre tomar muito cuidado, ter o seu material estéreo, utilizar sempre luva estéreo, né? Tá realmente paramentado aí fazendo uma cirurgia, seguindo todas essas regras, vão nos ajudar aí, vão ser elementos que a gente vai ter sim para o sucesso, tá? Mas a gente tem que lembrar de elementos alheios também que podem acabar nos atrapalhando, tá? Que não vão tirar o nosso sucesso, mas a gente tem que ter em mente que eles podem nos atrapalhar. O que eu quero dizer com isso? Então, a gente pode ter um paciente diabético, por exemplo, que vai ter uma cicatrização mais demorada. Se for um paciente oncológico, né, ele também pode ter uma cicatrização bem diferente de como seria com um filhote, por exemplo, ou algum paciente nosso aí que faça um tratamento contínuo com corticoide, por exemplo. Tudo isso pode afetar o nosso pós-operatório e a gente tem que ter em mente que a gente vai ter que trabalhar em meio a essas comorbidades aí para a gente ter sucesso no nosso procedimento, tá? E aí a primeira figura geométrica que a gente vai ver, e a mais importante da aula de hoje, vai ser o fechamento através de uma elipse, tá, pessoal? A elipse, ela vai ser a nossa escolha quando a gente estiver tratando de figuras geométricas por dois motivos. Um, ela é de mais fácil confecção, e segundo, ela tem um resultado estético final melhor do que as outras, tá? Como a gente consegue ver na imagem, a gente vai ter no fechamento final, a gente vai ter uma linha reta, então esteticamente vai ficar mais legal, tá? E a gente sabe que os tutores sempre julgam ali a nossa sutura e como ficou aquele padrão final, então ter uma linha reta ali vai ter uma aceitação bem maior, tá? Como que a gente confecciona essa elipse? Então a gente está vendo que foram feitas duas incisões, tá? Não em linha reta, mas abrindo as bordas para o lado. Então a gente vai fazer sempre essa elipse para a gente ter a formação de uma ferida desse tamanho, tá? A gente vê na imagem ao lado que foi feito um ponto bem central direto na pele. Por que é realizado esse ponto? Esse ponto aí seria o que eu conversei com vocês no começo da aula, que a gente poderia utilizar uma pinça de Bacalhau, tá? Ao invés desse ponto, se eu quisesse colocar uma pinça de Bacalhau centralizada ali, eu ia ter noção se tá chegando pele com pele da maneira que eu gostaria, se tá ficando muito tenso, tá? Ou se eu tô tendo que forçar demais, se eu preciso ainda fazer mais divulsão para soltar mais tecido, para que ele chegue com uma frouxidão um pouco melhor, se o meu walking suture tá realmente diminuindo o espaço morto. Então, esse ponto central aí vai me dar uma ideia disso, tá? Se eu fiz esse ponto, eu coloquei uma Bacalhau ali e está da maneira com que eu gostaria, aí a gente pode partir então para toda a rafia aqui de subcutâneo e posteriormente a gente vai fazer a nossa rafia ali de pele também, tá? E aí a gente tem também os defeitos circulares, tá, pessoal? O que a gente pode ver aqui? Então, diferente da elipse que a gente viu, que a gente tinha duas pontas ali, né, duas incisões que a gente fez ao redor de alguma ferida ou fazendo a retirada de uma neoplasia, ampliando ali para aquela elipse, o defeito circular a gente vai fazer um círculo de fato, tá? E aí o fechamento vai poder ser feito através desses dois aspectos que a gente está mostrando aqui, tá? O primeiro deles sendo aqui só aproximando as pontas, e aí a gente pode ver que possivelmente a gente vai ter a formação daquelas orelhas de cão e a gente vai ter que ampliar as nossas incisões para ter mais ou menos um fechamento final aqui, tá? Mas aí lembrando que apesar de ficar também com uma linha reta, a gente tem que ampliar a nossa incisão para fazer as correções desse orelhas de cão, então a gente vai ter que quebrar aqueles princípios de Halsted, então a gente acaba não dando tanta preferência assim para esse tipo de correção circular, tá? Outra maneira seria aproximando ali, criando os 3 pontos imaginários, tá? E aí a gente vai unir esses 3 pontos de uma maneira mais central e a gente vai ter essa figura aqui final quando a gente já tiver o nosso fechamento, tá? Lembrando aqui que a estética ela sempre vai ser importante para nós, tá? Então fazer um fechamento dessa forma talvez não seja tão estético aí quando comparado com um fechamento em elipse, tá? Uma maneira que vai ter um fechamento final muito semelhante ao circular vai ser os fechamentos do triângulo, tá? Qual que é o porém aqui do triângulo?
Quando a gente for realizar o fechamento do subcutâneo e da pele, a gente sempre vai fazer os vértices têm que ser fechados em conjuntos, tá? A gente não vai fechar um vértice inteiro, depois outro vértice e por fim outro vértice. A gente sempre vai 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, até a gente conseguir unir todos esses vértices, tá? Então a gente vai fazer um aqui, depois volta 2, 2, 2, 3, 3, 3, até a gente ter eles bem aproximados, igual a gente consegue ver nessa última imagem, tá? Quando eu tiver aqui, então, eles bem próximos, a gente vai fazer uma sutura ali de subcutâneo que vai pegar esses 3 bordos para o momento que a gente fizer o nosso fechamento, ficar mais ou menos com essa estética aqui, com ele já bem fechadinho, e aí posteriormente a gente vai fazer a nossa dermorrafia, igual a gente vê nessa última imagem aqui. Uma outra figura geométrica que pode ser utilizada também é a figura através do fechamento em quadrado, tá? Mas vocês já conseguem ver nessa imagem aqui, nesse esquema de livro, a diferença estética que eu tenho principalmente aí, não só para o triangular e para o circular, mas principalmente para a elipse, tá? Olha como a cara final desse, infelizmente, não é tão estética quando comparada às demais, tá? Então a gente acaba dando menos prioridade ainda para os fechamentos em quadrado. Tá? Mas é importante que a gente saiba que eles existem, e se você quiser utilizar aí na sua técnica, ele pode ser utilizado, ele é bem escrito aí na literatura, tá? O fechamento vai ser realizado seguindo aquele mesmo princípio que a gente acabou de ver no defeito triangular, tá? Então a gente vai aproximando os vértices em conjunto até a gente ter a aproximação dos 4 vértices ali. A gente também faz aquela sutura geral para fazer um fechamento final e posteriormente a dermorrafia, tá? Uma outra diferença que a gente tem dessas figuras geométricas para a elipse que a gente viu no começo é que aqui são procedimentos que vão demorar um pouco mais. Por quê? Como a gente tem que fazer um ponto por vez para o fechamento de subcutâneo, isso vai levar mais tempo cirúrgico e mais gasto de material. No fechamento em elipse, a gente faz a sutura ali de subcutâneo num padrão contínuo, tá? Isso acelera o nosso procedimento e é importante que seja citado, tá? Essas figuras que a gente viu aí, tanto circular quanto triangular e a quadrada, elas podem ser utilizadas aí, principalmente são descritas para a gente utilizar mais nessa parte aqui de cervical, né? Começo aí de tórax dos nossos pacientes, principalmente aí em cima de escápula, né? É uma região que essas figuras geométricas caem muito bem aí para a gente fazer o nosso fechamento, tá? O defeito triangular, ele vai ser como se fosse a união entre o fechamento do quadrado junto com uma elipse, tá? Por que eu quero dizer isso? Porque aqui a gente vai seguir aquela regra de fechar os vértices todos juntos, tá? Então um ponto em cada ali até que eles se aproximem. Só que agora a gente vai notar que vai ficar uma linha reta central. A gente não vai conseguir fazer uma única sutura para fazer todo o fechamento final ali quando os bordos de pele centralizados estiverem mais próximos. E aí a gente vai fazer um fechamento como se fosse o fechamento da elipse. Então aqui, para unir esses bordos centralizados, a gente faz uma sutura contínua ali de subcutâneo para ter o fechamento, tá? E aí a gente vai ter essa estética final, certo? Também cai super bem aí para essas regiões que a gente viu na imagem, que a gente acabou de conversar. O defeito retangular também cai bem aí para essas imagens, tá? Pessoal, eu queria fazer um convite aí para todos vocês, lembrando que nós temos aqui na Anclivepa São Paulo o curso intensivo de técnica cirúrgica, que é um curso maravilhoso, tá? Onde a gente fica imerso aí com vocês 10 dias se você fizer o de férias, ou um fim de semana por mês se você fizer o modular. Tá? A gente vai ter várias técnicas aí, a gente vai ficar imerso em conjunto nos laboratórios, fazendo muita prática, tá? As práticas em cadáveres aí, a gente dá uma pequena porção teórica da aula, demonstra no cadáver e já deixa os alunos soltos aí para o treino, tá? A gente, felizmente para nós aqui, já estamos com a turma do segundo semestre aqui de 2025, já com as turmas lotadas. Mas para você garantir a sua vaga, a gente já está com as inscrições abertas aí para janeiro de 2026, tá? Vocês estão vendo que as nossas turmas estão sempre lotadas, a gente não está conseguindo
colocar todos os alunos que a gente gostaria aqui dentro. Então já garante sua vaga, já se inscreve aí para o curso intensivo de técnicas cirúrgicas de janeiro de 2026. Você vai ter aula comigo, com a professora Gislaine, professor Cauê, professor Lucas, professor Daniel e a professora Marcela. A gente vai estar aí com vocês nesses dias de curso. A gente vai ver sistema digestório, vai ver mais cirurgia reconstrutiva, vai ver urinário, vai ver miscelâneas, né, onde a gente passa um pouco aí por todas as cirurgias que não tem um sistema propriamente dito. Em conjunto desse curso e exclusivo para esse curso, a gente tem a campanha de castração. Então vocês, em conjunto com a gente vai realizar uma campanha de castração, onde vocês vão fazer ali cirurgias de castração em pacientes vivos, tá? Em conjunto aí de toda a nossa equipe, monitorando, para ter certeza que vai sair tudo bem. E uma coisa mais exclusiva ainda, que realmente só tem nesse curso, é a semana bônus. O que é a semana bônus? A semana bônus, ela vai ser uma semana onde vocês, né, uma terceira semana de curso aí, onde vocês podem fazer estágio aqui nos nossos hospitais, tá? Então vocês vão acompanhar toda a nossa rotina nos hospitais públicos aqui de São Paulo, acompanhando todo o caos que a gente tem, né? Toda aquela rotina muito gostosa que a gente tem nos hospitais públicos aqui de São Paulo, vendo todo o atendimento clínico cirúrgico, né? Preparação do paciente pré-operatório, acompanhando, lógico, as cirurgias e acompanhando aí o pós-operatório desses pacientes também. Então, essa semana bônus, né? Essa terceira semana de curso é só para quem se inscreve aí realmente no curso intensivo de técnicas cirúrgicas, tá? Garante já a sua vaga. A gente muito provavelmente vai ter uma turma lotada em janeiro do ano que vem, então não perde tempo, coloca o QR Code na tela e se inscreve aí para você estar com a gente já no comecinho do ano que vem, beleza? Pessoal, vou me despedindo, queria agradecer a companhia e o carinho de todos vocês na aula de hoje e até uma próxima. Muito obrigado. Olá, eu sou a Maria Mariana, estou formada há 2 anos em Medicina Veterinária. Eu sou de Cacoal, Rondônia. E hoje eu estou concluindo o curso intensivo de técnicas cirúrgicas na Associação Anclivepa de São Paulo. Em novembro de 2023 fiz um curso de imersão de cirurgia em felinos e desde então venho trilhando a minha trajetória na cirurgia. Com o curso de técnicas cirúrgicas pude aperfeiçoar e desenvolver novas técnicas e melhorar os conhecimentos que já tinham previamente. Eu escolhi a Anclivepa pois é referência na cirurgia e estar aqui pode me proporcionar novos caminhos, novas oportunidades e novas chances. Com certeza eu vou recomendar esse curso para os meus colegas de profissão, pois aqui é um momento onde a gente tem a oportunidade de estar imerso a essa realidade que a gente busca.